Então vamos lá. Boa noite para vocês novamente. Churrasco, Avni? Pode ser, né? Mas na sala de aula hoje vai ficar meio difícil. Mas vamos lá. Olha só. Antes da gente começar a aula de hoje, que vai ser praticamente a nossa última aula, né? Falar um pouquinho de arquivos e dar uma pincelada no conceito de ponteiros, que na verdade a gente já até discutiu na semana passada. Mas deixa eu dar alguns recadinhos para vocês. Então, novamente, né? A gente está finalizando a disciplina de forma remota, mas nós estamos finalizando. E tenho um presente para vocês. Não sei se vocês deram uma olhadinha no tópico da aula que vem, da semana que vem. Deixa eu até compartilhar com vocês. Só um minutinho. Presente, Bianca. Um presente bem legal. Cadê? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, olha só, a gente está na semana de hoje, né? Na semana do dia 18, e na semana que vem já até foi postado para vocês. Vocês têm 4 exercícios para fazerem através do RI. Muita gente vai matar a gente, viu, enfermeiro? Já vão reclamar. Para vocês resolverem durante a semana. Isso vai contabilizar como nota para vocês nesse bimestre. Na verdade, no semestre, né? Tudo bem? Presente estranho, né? Então, Mísia, a gente precisa de nota avaliativa de vocês. E daí vai ter a semana toda para fazer. Eu sei que tem um projeto, tem as outras disciplinas, mas precisamos de notas. Tá bem? Os exercícios estão tranquilos. Tem um apenas da lista que, assim, né, tá um pouco mais trabalhoso. Não é difícil, mas ele é um pouco trabalhoso. Mas o restante está bem tranquilo para fazer. Tudo bem? Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês entram em contato com a gente marca atendimento e a gente vai vendo, né? Para ficar bom para todo mundo. Letícia, eu preciso dar uma olhada de novo, porque eu criei um monte de lista no RI que eu preciso dar uma olhada, mas eu sei que tem o da lavanderia, tá de boa. Aí eu acho que é o do Braille, que é um pouquinho mais trabalhoso. Uns 3 difíceis? Não, olha, o da lavanderia tá tranquilo. Depois tem um outro que é do castelo. Tá tranquilo também. É só vocês fazerem uma lógica de decremento ali que tá tranquilo. O da Coca-Cola também, o Letícia, ele parece difícil, mas ele não é. Porque depois que você tem ali as medidas do copo, né? Que é um cilindro, fica tranquilo. Daí dê uma procuradinha, porque o difícil dele é a matemática. Vocês sabendo como que faz para encontrar o volume do copo, e daí é tranquilo. Tudo bem, ele parece difícil, mas ele não é, não. Eu acho que o mais trabalhoso, que ele vai mexer com matrizes, daí a relação de ficar vendo onde tem ou não tem, eu acho que vai ficar até um pouco grandinho, é o do Braille. Mas não é difícil também, ele é de boa, só que ele é um pouquinho trabalhoso, porque daí mexe com matrizes. Tudo bem? Pararam? A Bianca, né, que estava enforcando a gente, mentalizando, enforcando a gente, não façam isso não, porque já parou, né? Talvez. Eu tô sentindo um certo desconforto aqui, não sei porquê. Não, imagina, a gente vai levando assim, vai dar certo. Não, mas se vocês tiverem qualquer coisa, se estiver muito pesado, precisa até dar uma estendida no prazo, a gente conversa. Tudo bem? Beleza. Vamos lá então, né? Deixa eu compartilhar outra agora. Tá, já foi aqui. Então, olha só. Pra gente finalizar, a gente estende, né? Não tem problema. A gente sabe que vocês estão. Tá pesado para todo mundo, tá pesado para vocês também, não tem problema não. Vejo depois com o professor Argemiro, a gente estende um pouquinho aí. Até porque vocês estão fazendo projeto junto também, né? Sei que tá trabalhoso. Beleza? Aí, pronto, maravilha, fechou. Então, vamos lá. A aulinha de hoje, pessoal, vai ser tranquilinha. Vocês vão ver que
dá para a gente mexer com arquivos de uma forma mais fácil, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, vai ser até rapidinho essa aula. Então, vamos lá, né? Primeiro, qual é a ideia de utilizar arquivos? A linguagem C, ela acaba que não tem tanto ferramental, e como a gente está no início também do aprendizado, né, de programação, da estruturação lógica, a gente está um pouco restrito em relação a ferramentas. Então, vocês já devem ter percebido que toda vez que vocês abrem o programa de vocês para inserir dados, se vocês inseriram vários dados lá, quando fecha, tudo é perdido. Uma forma de contornar isso, ou seja, tentando fazer uma persistência de dados aí nesse processo de utilização do C, seria utilizar arquivos. Então, eu posso fazer toda a manipulação do meu programa, antes de fechar, carregar tudo num arquivo, salvar tudo num arquivo, e quando eu reabrir o meu programa, colocar ele para ser executado novamente, eu posso buscar todos esses dados do meu arquivo e carregar no programa. Tudo bem? Para isso, nós precisamos criar arquivo, nós precisamos saber como escrever nos arquivos e nós precisamos saber também como fazer a leitura e algumas manipulações. Tudo bem? É isso que a gente vai ver hoje, rapidinho. Só colocando para vocês que existem outras formas de realizar manipulação com arquivos, considerando de forma binária, fazer a busca no próprio arquivo, mas aqui a gente vai ver de uma forma mais simplificada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever no arquivo de forma textual, tudo bem? Utilizando algum separador, que no nosso caso vai ser um próprio espaço ou então a quebra de linha, e depois a gente faz o retorno da mesma forma, lendo também de forma textual. Tudo bem? Então, os nossos arquivos, eles possibilitam o armazenamento de dados de uma forma permanente. Tudo bem? A não ser que eu vá e apague de fato diretamente o meu arquivo, ele vai continuar armazenando os dados que eu escrevi. Depois que eu encerro meu programa, então, se eu tiver feito essa escrita no arquivo, depois eu consigo fazer a operação inversa para recarregar. E a gente consegue, então, gravar esses dados em uma memória que é do tipo não volátil, ou seja, a gente tira da RAM, né, faz essa transição entre a RAM e a memória não volátil, ou seja, de forma que a gente desliga o computador, liga o computador e a gente consegue recuperar os dados sem problema nenhum. Bem, aí a gente vai direto, né? Olha só, para a gente mexer com arquivos em C, não tem como a gente fugir do conceito de ponteiros. Olha a primeira linha, eu tenho o meu file, né, que é um novo tipo que a gente não tinha trabalhado ainda, e na criação da minha variável, a gente já está colocando o asterisco. E o asterisco, se a gente lembrar da última aula, indica que essa minha variável é um ponteiro. Nesse caso, essa minha variável arquivo vai armazenar um endereço de memória de um arquivo de fato. Ou seja, ele não vai pegar todos os dados que estão escritos dentro do arquivo e armazenar na variável. Não. Na verdade, ele armazena a localização do início, né, o endereço de memória do início do arquivo onde os meus dados estão armazenados. Tudo bem? Bem, então depois de a gente declarar o ponteiro que vai receber o endereço do arquivo, nós precisamos definir também, fazer uma operação de abertura do arquivo. Para isso, nós precisamos informar dois dados para essa minha função. O primeiro dado consiste no nome do arquivo. Então, se, por exemplo, eu tenho lá na minha pastinha do projeto um arquivo de nome informações.txt. Então, eu preciso passar, que vai ser o primeiro argumento da minha função, entre aspas, porque é representado através de uma string, esse nome. Então, entre aspas, vai ficar informações.txt. Depois de uma vírgula, né, que é para a gente separar o nosso segundo parâmetro da função, entre aspas também, a gente precisa definir o tipo de abertura. E o que vem a ser esse tipo de abertura? Aqui a gente indica qual é a operação que nós vamos realizar com o arquivo. E nós temos basicamente 3. Lembrando, pessoal, que eu estou mostrando para vocês aqui o bem simplificado. Tudo bem? Existem outras formas. Mas, de uma forma geral, eu posso abrir o meu arquivo para leitura,
que daí é o R, né, do read, eu vou abrir meu arquivo para leitura, ou então eu posso abrir o meu arquivo para escrita, que é o meu W, de write. Só que eu posso também, como uma segunda opção para escrita, eu posso abrir ele como append. Qual é a diferença entre abrir o meu arquivo da forma para só escrita ou como append, como se fosse para um apêndice, né? Quando eu abro o meu arquivo utilizando o W, eu apago todo o conteúdo que já tinha escrito no meu arquivo e começo do zero. Então, ele limpa e começa desde o início. Se eu utilizo A, ele vai verificar qual é o final do arquivo, ou seja, qual foi a última informação que foi escrita, e a partir dali, ele continua escrevendo. Tudo bem? Então, se eu quiser, por exemplo, a cada nova abertura do programa ir incrementando os meus dados, o mais apropriado é utilizar o A. Se eu quiser toda vez, não, eu quero que só os dados depois da manipulação do programa sejam salvos, aí é mais interessante abrir como W. Tudo bem? Bem, além disso, quando a gente faz essa operação de abertura, é necessário que a gente verifique se isso foi feito de forma correta, ou seja, se correu tudo bem. E também, né, nesse caso de verificar a abertura, ele pode retornar para a gente dois possíveis valores. Ele vai retornar null, ou seja, ele vai retornar um ponteiro nulo, caso dê algum erro de abertura. Tentei abrir para leitura e o arquivo não existe, ou dei o nome errado, ou até mesmo aconteceu algum problema durante a execução da minha função de abertura do arquivo. Ele vai retornar nulo. Caso contrário, ou seja, se ele retornar algum valor diferente de nulo, significa que eu consegui abrir o meu arquivo. Ok? A gente vai ver isso na prática já. E depois de fazer as manipulações, que a gente já vai ver também, eu não posso me esquecer de fechar o arquivo. Aí vocês veem que é bem facilitado, né? Eu utilizo o fclose, que é para fechar o meu arquivo, e aqui eu passo a referência, ou seja, o endereço do arquivo que eu abri para manipulação. Eu vou voltar só um minutinho para fazer vocês perceberem um detalhe. Como a gente está mexendo com arquivos, vocês vão ver que sempre tem esse F na frente das funções. Por quê? É o meu file. Se vocês lembrarem um pouquinho de aulas anteriores, quando a gente estava trabalhando com funções de manipulação de string, vocês lembram que o começo sempre era str? strcmp, strcpy, strlen? Porque eu tinha o str, que era de uma função de manipulação de string, seguida por um identificador da funcionalidade. A mesma coisa acontece aqui com arquivos. Então, eu coloco o F, né, que daí foi uma padronização das definições das funções da biblioteca de arquivos, e depois eu tenho a funcionalidade. fopen para abrir o arquivo, fclose para fechar o arquivo. A gente vai ver que para escrever vai ser o fprintf e para ler o fscanf. Tudo bem? Antes da gente ir realmente para manipulação, eu vou trocar de tela aqui e a gente vai para o Code Blocks, que daí a gente faz esse passo a passo. Então, vamos lá. Tenho, então, aqui o meu programa, só a estrutura. Deixa eu só ver se carregou para vocês. Não foi? Só um minutinho. Agora foi? Tá todo mundo vendo a tela do Code Blocks? Maravilha. Obrigada, Bianca. Obrigada, Lucas e Vilma também. Então, vamos lá. Olha só. Então, inicialmente, eu vou fazer toda a operação de criação e de um ponteiro para o meu arquivo e a operação de tentar abrir esse meu arquivo. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um ponteiro para ele. Então, vou usar o tipo file, né? É um ponteiro. Eu vou chamar de arquivo mesmo para eu conseguir identificar. Tudo bem? Então, isso cria uma variável onde aqui dentro desse meu arquivo eu vou ter um endereço de memória. E esse endereço de memória ele vai estar apontando, ou seja, ele vai ter o endereço de onde o meu arquivo inicia, do início do meu arquivo.
mas por enquanto a gente não fez nada, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar abrir o meu arquivo. O arquivo é uma função de arquivo que começa com F, e como eu vou abrir, FO. Tudo bem? Ele já está até dando algumas dicas para mim. Primeiro, eu preciso colocar o nome do meu arquivo. Eu vou chamar de dados.txt. Vou colocar no formato de TXT. E o meu segundo parâmetro, eu preciso dar a forma como vai ser aberto o meu arquivo. Como eu não tenho nenhum arquivo criado, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar como W. Tudo bem? Para eu escrever do zero. Nada me impediria, mesmo não tendo nada no arquivo, de colocar em A. Ele vai verificar que não tem nada e vai começar do final, que na verdade é o começo, né? Porque não existe nada. Tudo bem? Mas vou deixar como W aqui e a gente vê a diferença dos dois. Eu não posso, na sequência, já começar a tentar manipular. O que a gente precisa fazer? Eu preciso verificar se esse meu arquivo tem algum conteúdo, né? Se o que tem de conteúdo nele é igual a nulo. Se isso acontecer, só para a gente não ficar tentando fazer manipulação quando o arquivo ainda não foi aberto, eu vou apresentar uma mensagem para o usuário aqui dizendo que eu tive erro ao abrir o arquivo. Bem, só para o usuário ter noção, né, que aconteceu algum erro durante a execução. Caso contrário, daí a gente vai fazer alguma coisa. Tudo bem? Só que depois dessa alguma coisa que a gente fizer, eu não posso esquecer de fechar. Então, de novo, é uma função para manipulação de arquivo e essa operação é para fechar. E eu preciso passar o ponteiro que eu criei para o arquivo. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu voltar. Maravilha. Então, a gente tem isso. Só para a gente ver se está funcionando, eu vou colocar um printf aqui também, dizendo que o meu arquivo foi aberto com sucesso. Eu vou colocar para rodar. E vocês não estão vendo, né? Deixa eu mudar aqui, só um minuto. Fechar. Então, novamente, né? Eu não modifiquei nada, estou colocando para rodar e ele só colocou aqui para mim, olha, o arquivo foi aberto com sucesso. Tudo bem? Na minha pastinha, deixa eu lembrar onde que tá aqui, Code Blocks. E é aula 18, olha os meus dados.txt aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar ele. Só para vocês verem o que acontece quando, se a gente tenta abrir um arquivo que não existe, utilizando operações de escrita, seja W ou seja A, ele cria, que eu nem tinha também lá, vou colocar para rodar de novo. Ele disse que o arquivo foi aberto com sucesso, se eu voltar, os meus dados estão aqui de novo. Vou apagar de novo, só para mostrar para vocês. Se eu colocar para rodar com W, como já estava, novamente, ele foi aberto com sucesso e, novamente, meu arquivinho está aqui. Vou apagar ele de novo. Se eu tentar agora executar, falando que eu vou ler esse meu arquivo, só que, lembrando que eu apaguei, ele vai dar problema. Então, olha, erro ao abrir arquivo. Por quê? As operações de escrita, ou seja, W ou A, se ele tentar, ele vai fazer o quê? Ele vai na pasta onde, por padrão, o seu projeto foi criado, onde está seu executável, ele vai procurar. Tem algum arquivo com o nome que foi especificado? Não. Qual é a operação que está sendo indicado para criação? É para escrita. Se for para escrita, ele cria. Só que, no caso da leitura, esse meu arquivo já precisa existir. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Maravilha. Obrigada. Então, olha só. A gente já sabe como abrir e fechar o arquivo. O que a gente precisa fazer agora é conseguir
pegar os dados e jogar para o arquivo e depois do arquivo jogar para o programa de volta. Primeiro, vou mostrar para vocês como que a gente faz para pegar um dado, e qualquer dado, né? Eu vou colocar primeiro uma mensagem pré-determinada, para eu gravar no meu arquivo. Olha só, se eu fosse escrever na tela, printf, eu vou escrever 1%s, eu vou colocar o meu nome aqui. É isso, né? Eu tenho printf, o tipo, e eu poderia colocar uma mensagem. Nem faz sentido, né? Eu posso colocar só a Joyce aqui mesmo. Quando nós estamos utilizando arquivo, se for escrito em arquivo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um Fzinho aqui na frente, para indicar que a escrita agora é no arquivo e não no console, ou seja, não é no monitor. E, além disso, eu vou adicionar o arquivo aqui na frente. Por quê? Eu posso ter, em um dado momento, vários arquivos abertos em conjunto, no mesmo programa, no mesmo momento. Tudo bem? Então, eu preciso indicar em qual arquivo eu estou escrevendo. Vou colocar um /n aqui e vou colocar um Hello World, porque, né, criatividade maravilhosa. E um /n de novo. Bem, então, eu preciso, olha o meu erro aqui, né? Preciso abrir pré-escrita e, se não der erro, na abertura, eu estou colocando o meu nome e uma mensagem de Hello World. Vou colocar para rodar. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Deixa eu voltar aqui, que daí vocês não vão enxergar nada. Ele não retornou nada para mim, porque o printf que tinha aqui, eu tirei. Tudo bem? Então, a gente só está fazendo uma operação de escrita no arquivo. Nós não estamos escrevendo na tela. Vamos lá ver o arquivinho. Estou no meu sistema de arquivos, né? Onde está definido essa minha aula 18/9 e eu tenho os meus dados. E eu tenho Joyce Mendes, Hello World. Tudo bem? Se a gente colocar para rodar de novo, deixa eu fechar o meu arquivo aqui. E rodar de novo, só um minuto. Novamente, ele não apresentou nada para mim no console, mas eu vou olhar de novo o meu arquivinho. Continuo tendo a mesma mensagem. Aí vocês podem perguntar para mim, nossa, mas você não rodou 3 vezes? Não tinha que ter 3 vezes essa mensagem? Não, porque na definição do arquivo a gente abriu ele como dado. Eu vou mudar aqui para A, para vocês verem a diferença. Vou colocar para rodar. Ele executou, não deu nenhum problema, né? Não apresentou nenhuma mensagem de erro. E olha só, agora eu tenho 2 vezes. Por quê? O meu A, ele append. Então, ele vai no final da linha e continua escrevendo. Por que o Joyce, aqui o segundo Joyce, ficou na próxima linha? Porque no printf, se a gente der uma olhadinha, olha, no final tem uma quebra de linha. Se eu não tivesse colocado isso daqui, deixa eu colocar para rodar 2 vezes para vocês verem. No de cima tinha /n, nesse não tem mais. Então, coloquei para rodar uma vez, coloquei outra vez. Deixa eu abrir. Ele ficou grudadinho. Tudo bem? Se eu colocasse para rodar mais uma vez, o Joyce ia ficar aqui na frente. Até aqui tudo bem? Deixa eu voltar. Está confuso aqui. Maravilha. Então, olha só. A gente já fez a operação de ter um dado, já uma mensagem pré-determinada e colocar no arquivo. Nada me impediria se, por exemplo, eu tivesse uma variável aqui, int x igual a 5, e eu tenho um float pi igual a 3.14. Se eu quisesse, ao invés de colocar uma mensagem já pré-determinada, colocar valores, por exemplo, um inteiro e depois um float com 2 casas. Eu posso colocar o meu x, posso colocar o meu pi. Tudo bem? Lembrando novamente, como a gente colocou aqui como append, ele vai até o final do arquivo e continuar escrevendo. Então, vamos lá. Não deu problema.
Deixa eu abrir o arquivo. Olha, o meu 5, é que ele tá grudadinho aqui, mas tem um 5, melhor, né? 5, espaço, 3.14, percebam? Com 2 casas decimais. Então, vocês perceberam que é muito parecido com a escrita com o printf? O que muda é que eu preciso indicar que o printf agora é um printf no arquivo e em qual arquivo. Tudo bem? Bem, o que a gente pode fazer na sequência? Eu posso também fazer uma operação inversa. Então, eu fiz toda a minha lógica, né, de abrir o meu arquivo para escrita, escrevi no arquivo. Só um detalhe, pessoal, cada arquivo só pode estar aberto em um dado momento para uma certa operação. Aí, de novo, como a gente está vendo de uma forma bem simplificada, eu só vou utilizar ou para leitura ou para escrita. Ok? Então, se eu vou mudar agora aqui o meu arquivo, mas se, por exemplo, no mesmo programa eu quero escrever, então eu quero escrever o valor de x e de π, e na sequência eu quero fazer a leitura. Então, eu preciso fechar o arquivo, aí depois eu vou ter que fazer de novo. Posso até utilizar a mesma referência, arquivo igual fopen, eu estou abrindo quem? O mesmo arquivo, dados.txt, só que agora é para leitura. Tudo bem? E continuo fazendo a mesma verificação. Se o meu arquivo for nulo, eu vou colocar uma mensagem aqui de erro ao abrir arquivo. E se não, ou seja, se eu conseguir abrir o meu arquivo de forma correta, eu vou fazer aqui a manipulação de leitura, independente de qual for, e depois, no final, eu preciso fechar. Bem? Só um detalhe que esse meu fclose, ele fica no else, porque só faz sentido eu fazer uma operação de fechamento de um arquivo se ele tiver sido aberto. Ok? Maravilha. Então, olha só. A gente fez lá a leitura e agora eu quero fazer... a gente fez a escrita e agora eu quero fazer a leitura. Se eu usei o fprintf para fazer a escrita, a gente vai usar o fscanf para fazer a leitura. Então, a gente tinha, por exemplo, para ler o x, né? Seria scanf com 1%d, que é o inteiro, e eu vou ler em x. Se é um arquivo, olha, muito difícil, né? Eu coloco um F aqui e vou colocar a referência do arquivo. Bem, se na sequência eu quero utilizar agora a leitura de um float, vou utilizar qual que é o nome? É o P. Bem, qual que é o detalhe aqui, né? Se eu não sei o que está dentro do arquivo, eu preciso tratar tudo como se fosse uma string. Porque string aceita qualquer coisa, né? Ele aceita letra, ele aceita espaço, aceita o número, mas não com sentido numérico, ele aceita os algarismos. E depois a gente poderia fazer uma operação de conversão. Como a gente está trabalhando numa forma que só a gente vai manipular os nossos arquivos, eu poderia fazer o seguinte, vou apagar o meu arquivinho aqui de novo, e eu sei que nas manipulações anteriores, nesse caso aqui, eu só fiz o quê? A leitura de um x, que é inteiro, e depois de um π, que é float. Tudo bem? Então, eu não preciso nem saber os nomes, mas eu sei que foi nessa ordem, de uma string, espaço, um float. Na leitura, eu posso considerar essa ordem. Então, eu tenho 1%D e 1%F. Bem, vamos ver se funciona, né? Aí, deu pepino, por quê? Deixa eu ver aqui nos meus erros. X não declara... olha, legal, era só para vocês verem que a aula da aula passada está aqui ainda. O meu x e o meu π, eles são variáveis locais e eles foram criados no escopo do else. Então, aqui está dizendo que as minhas variáveis não foram criadas. Eu preciso, então, de novo, né, de um x. Uma forma de resolver, criar o x e criar o π.
Tudo bem? Que seria o quê? Eu tenho esse conjunto de variáveis desse else, que estão nesse contexto, nesse escopo, e depois o x e o π desse escopo. Ou então, eu poderia criar aqui, int x, float π. Opa, e ao invés de fazer a declaração aqui, eu deixo a declaração lá em cima. Daí eu não preciso dos dois aqui. Tanto faz. Tudo bem? Vamos colocar para rodar para ver se... Beleza, né? Não sei se rodou. Parece que não deu problema. Só para a gente ver se realmente leu, depois da leitura, né, do fscanf, vou colocar um printf aqui. Então, olha só, eu posso fazer essa mesclagem de fprintf com scanf com fscanf. Eu só preciso ter bem claro para mim de onde eu estou lendo e para onde eu vou mandar os dados. Nesse caso, depois de ler do arquivo, eu quero mandar para a tela. Então, eu estou utilizando um fscanf e, na sequência, um printf. Olha, dados lidos. Vou colocar um inteiro, vou colocar um float, que vai ser o meu x e o meu π. Só para a gente ver se fununfa. Eu tenho os meus dados lidos, 5 e espaço 3.14500. Tudo bem? Quando a gente não especifica até as casas decimais, e por se tratar de float, às vezes ele não retorna o 000, ou seja, o valor o valor exato. Ele faz, às vezes, umas modificações com as outras casas decimais. Tudo bem? Deixa eu ver. Então, quando elas são locais com o mesmo nome, não, Vilma, porque a própria estrutura do programa, como tem as minhas chaves que delimitam o escopo de cada um, né, que é diferente, eu posso ter variáveis com o mesmo nome em escopos diferentes. O que eu não posso é variáveis com o mesmo nome no mesmo escopo. Certo? Maravilha. Aí até aqui, maravilha, né? Então, a gente tem lá os dados. Mas vamos supor que eu fiz o meu programa... Aqui tá muito simples, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou salvar esse daqui, que já tá salvo. E eu vou criar... o serviço preguiçoso, né? Vamos lá. Eu vou só salvar aqui, que daí depois eu coloco no Moodle para vocês, se vocês precisarem para consultar alguma coisa. Deixa eu salvar. Gente, 9, esse vai ser o 2. Vamos supor, vou fazer um exemplo um pouquinho mais longo aqui com vocês, pode ser? Porque eu acho que muita gente vai utilizar isso no projeto. Olha só. Eu vou criar, antes de mais nada, uma estrutura. Struct, mas eu vou criar uma estrutura simplesinha aqui, vai ser minha estrutura aluno. Essa minha estrutura aluno vai ser composta por um nome com no máximo 29 caracteres, né? Deixar 1 para o /0 e vai ter uma idade. Tudo bem? Então, eu tenho a minha estrutura aluno. Na sequência, eu vou fazer o seguinte, vou criar um vetor desse meu aluno. Então, aluno, vou chamar de lista com... deixa eu definir uma constante aqui também. Define, vou chamar de max, que vai ser o máximo, e no máximo eu tenho 100. Tudo bem? Então, tem uma constante de nome max. Aí, por padrão, né, boas práticas de programação, a gente usa todas as letras em maiúsculo. E eu vou utilizar esse valor para definir o tamanho da minha lista, que é meu vetor de estrutura. Ok? Tá aqui? Detalhe. O meu programa vai ter um menuzinho que, a cada operação que o usuário desejar, ele vai cadastrar um aluno diferente. Tudo bem? Inicialmente, eu vou colocar aqui até um int, que eu vou chamar de quantidade. Inicialmente é 0. Lembrando que, eu vou até colocar como comentário, essas minhas variáveis são globais. Por que elas são globais? Porque elas não estão dentro do contexto da main e elas não estão também dentro do escopo de nenhuma outra função. Então, essas minhas duas variáveis, o meu vetor lista e o meu inteiro quantidade, elas são visíveis em qualquer uma das funções que eu criar. Ok? Aí, beleza. Na main,
eu vou criar aqui um printf, vou colocar só uma opção para o usuário. Ele vai ter duas opções. Se ele escolher um, ele vai cadastrar aluno. /n, só para não ficar comprido. E se for 2, ele vai listar alunos cadastrados. E ele vai ter uma opção que vai ser o 0, que vai ser salvar dados. Não vai ser 0, não. Não, vai ser sair e salvar dados, ou salvar dados e sair. Tudo bem? E eu vou colocar, então, aqui, criar uma variável antes, int, que eu vou chamar de opção. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a área do... E vou fazer um scan. Não, deixa eu colocar um printf aqui para ficar bonitinho. Vou perguntar. Escolha uma opção. Escolha uma opção, né? Para não dar problemas de apresentação. Na sequência, eu vou fazer um scanf, %d, e vou ler no meu AP. Pessoal, não tem nada de diferente aqui. A gente não está trabalhando com arquivo ainda. A gente não está salvando nada no arquivo, lendo nada do arquivo. A gente está fazendo uma operação normal que a gente já estava acostumado a fazer. Tudo bem? Só que tudo isso daqui eu vou colocar dentro de um ciclo. Por quê? Porque esse meu menu, ele pode ser apresentado várias vezes para o meu usuário. Ou seja, enquanto essa minha opção for diferente de 0, que é a opção de sair, ele faz, ele volta. Depois ele faz, ele volta de novo. E ele continua nesse ciclo. Tudo bem? Então, fiz só um menuzinho bem simplesinho para o usuário e estou definindo um ciclo para ser realizado enquanto o usuário não quiser sair. Aqui dentro do meu do while, ou seja, dentro do meu ciclo, eu vou fazer um switch para tratar as opções do meu menu. Então, vai ser um switch da minha opção e eu vou ter o case 1, não preciso aqui de aspas, porque eu estou tratando como inteiro. Vou ter o case 2, perdão. Eu vou ter o default. Tudo bem? Só que, na verdade, tem outro aqui, perdão. Tem um case 0 também, porque no case 0 não vai ser só sair. Ele vai salvar os dados também. E no default, eu vou até colocar aqui um printf, que vai ser opção inválida. Para indicar para o usuário que não é porque não está funcionando, é porque ele escolheu errado. No caso do default, eu posso escolher deixar com break ou deixar sem. Até aqui, tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar para ver se vocês têm dúvida. Tá todo mundo quietinho. Tá tranquilo até aqui? Maravilha. Obrigada, Miss e Vilma. Vamos lá. Agora, a gente começa, de fato, a realizar as operações, né? Então, eu vou primeiro partir para esse cadastrar aqui. O que eu preciso fazer? Eu sei que o meu aluno tem um nome e tem uma idade, certo? Só que no caso de cadastrar o aluno, eu não quero que o meu sistema fique, olha, qual que é o primeiro, segundo, terceiro, até o 100º aluno. Não, eu vou cadastrar um, aí se ele quiser ele faz o cadastro de novo. A gente pode até fazer ali uma operação de ficar num ciclo enquanto ele quiser. Mas, vamos lá. Vou fazer aqui o simplesinho. No case 1, eu vou perguntar, né, para o usuário. Printf, qual o nome do aluno? Perguntei o nome do aluno. Vou colocar um setBuffer aqui para não ter problema. stdin null, certo? Para não ter problema de pular o nome. E vou fazer a leitura. scanf, %29, entre colchetes, que a gente define até o Enter, e nós vamos ler onde? Aí que vem, né, a jogada. Eu sei que todos os meus alunos vão ser armazenados em lista, então beleza, eu já vou colocar a lista aqui. Só que a minha lista é um vetor. Se é um vetor, ele precisa ter uma posição associada. Quem é essa posição? Aí que vem, né, a sacada. Essa minha quantidade, ela vai ser utilizada para dois propósitos diferentes. O primeiro, né, que a gente vai ver no cadastrar, é para indicar qual é a próxima posição que vai ser preenchida no meu vetor.
Então, o que eu vou fazer aqui no cadastro? Eu vou dizer que eu vou colocar o nome na minha lista, na posição quantidade, tudo bem? Se vocês quiserem até mudar depois o nome, fica meio sem sentido, né, quantidade, mas vocês já vão ver o porquê. Ponto 9. Pronto. Eu tenho que fazer a mesma coisa, né, para a idade. Qual a idade do aluno? Perguntei a idade. Não preciso do set buff, porque é o inteiro. Vou ler no formato de inteiro mesmo, e comercial. Lista, na mesma posição, porque é o correspondente. Qual idade? Beleza. A gente não acabou de cadastrar mais um aluno? Esse aluno inicialmente estava na posição 0. Só que se eu for colocar mais um, ele não vai para a posição 1. Então eu preciso colocar uma quantidade mais. Tudo bem? Se a gente colocar para rodar, vou até fazer o seguinte, vou colocar um printf aqui em cima com o valor do QTD igual a 1% D, né? Porque é um inteiro, e vou colocar aqui só para ser apresentado. E vou colocar para rodar, só para a gente ver o que está acontecendo. Então, ele apresentou para mim a... Ai, deixa eu só fazer uma coisa, porque senão ele vai ficar feio. Vou colocar um /N aqui. Pronto. Coloquei o cadastrar aluno, tudo bem? E eu espero que ele coloque esse meu aluno na primeira posição, que tem um índice 0. Então, tá lá, olha, o valor do QTD é 0, o nome do aluno vai ser a Ana de novo, e a idade vai ser 23. Como a opção foi diferente de 0, ele voltou no menu de novo. Se eu quiser cadastrar um outro aluno, eu espero que seja agora a segunda posição, que tem índice 1. Olha lá o valor do QTD. Tudo bem? Aí eu posso cadastrar o João agora, que tem 32. E ele continua nesse processo. Vocês concordam comigo que eu comi bola aqui? O que está faltando eu fazer? Qual é a verificação que eu vou sair, daí ele para, né? Vocês conseguem perceber alguma restrição que foi QTD? Então, é um contador também. É isso mesmo, Mise. Ele me dá duas informações. Ele me dá a opção de funcionar como próximo índice e ele me dá também a informação de quantos alunos eu tenho cadastrados. Bem, Vilma, posso fazer isso? Perguntar se eu quero continuar na opção de cadastrar mesmo, né? É isso mesmo? Então, vamos lá. Então, olha só, no case 1, se ele entrou para cadastrar, pelo menos um ele vai fazer, né? Vou deixar o printf ali só para a gente ver se está funcionando bonitinho. Eu posso fazer um do, porque daí ele faz o primeiro cadastro. Enquanto alguma coisa acontecer, certo? Depois de cadastrar o aluno, então, eu preciso... Ele vai reclamar, deixa eu só criar um charzinho aqui, olha, char, vou chamar de... resposta mesmo. Eu pergunto para o usuário, printf, né? Deseja cadastrar um novo aluno? F, nesse caso vai ser um caractere, e a gente vai colocar na resposta. Tudo bem? E a gente faz enquanto resposta for igual a sim, né? Deixa eu até colocar um detalhinho aqui, olha. Colocar um S/N. Tudo bem? E até poderia colocar ou resposta igual a S. Então, enquanto a resposta for sim, aí ele vai continuar aqui. Vamos ver. Acho que ele vai pedir valor inicial. Pronto. Deixa eu colocar o valor inicial para ver se ele para de reclamar. Não tem resposta antes, né? Não, tem OP. Bem, case 1. Já não sei o que ele tá dando de erro. Deixa eu tentar colocar. Mas se eu colocar dentro do ele vai dar problema.
É daí que ele dá pepino. Vou fazer o seguinte, pessoal, só para não dar problema, eu vou deixar essa variável que a gente vai acabar utilizando sempre aqui em cima. Porque sempre quando a gente entra nessa opção, eu vou ter que fazer pelo menos uma leitura. Então, eu sempre vou utilizar. Então, tá. Vou cadastrar o aluno a primeira vez, vai ser a Ana. Ele pergunta para mim, você deseja cadastrar? Vou cadastrar outro. Vai ser o João com 32. Não quero mais. Tudo bem? Então, olha só. Eu comecei, cadastrei na posição 0, cadastrei na posição 1. E o valor do QT... Ué. Não tá certo. Ai, gente, eu tô certa. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu voltar e colocar a validade de novo, perdão. Então, pra gente ver se tá certo mesmo. Cadastrar aluno. O QTD tá em 0, o nome é Ana, a idade é 21. Deseja cadastrar um novo aluno? Sim. O valor do QTD está em 1. Ele pulou de novo. Ó, o problema é que tinha dado numa aula anterior, não sei se foi na passada ou na retrasada. Coloco já o set buff antes da leitura do caractere. Mas vou colocar a idade só para a gente ver aqui. Se eu colocar não... não, tá certo. Eu achei que ele estava errado o contador. Beleza. Só que ainda continuou com um problema aqui. Só mostrar um detalhe para vocês, olha. Se eu tentar cadastrar de novo, ele não vai começar da primeira posição ainda, porque eu já tenho 2 alunos cadastrados, né? O valor do QTD é 2, daí vai ser a Joana. Não. Eu tenho os três alunos cadastrados. Deixa eu colocar o set buff aqui. Set buff, STD. Não, beleza. Só que ainda tem algum problema. Tem um probleminha que alguém consegue enxergar? Identificar aqui? Daí são umas coisas que a gente só vai ver quando vai fazendo o teste. Algum problema que vocês veem quando ele... Deixa eu ver. Acho que é continuar. Daí foi, né, Vilma? Em relação daí eu consigo fazer esse ciclo. Só que... Parar. No N você seta o... Não entendi, Mísia. Tá. Daí ele vai, beleza, mas aí ele vai funcionar, né? Quando dá o N, aí ele vai sair e ele vai voltar para o menu. E o menu continua enquanto for diferente de 0. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Qual é o tamanho máximo do vetor? A gente definiu o tamanho máximo como sendo o max lá, né? Que é 100. Isso mesmo, pode até variar conforme se a gente modificar na codificação o valor da constante. Então, antes, eu preciso verificar se o meu vetor possui uma posição para ser preenchida. Então, o que eu preciso fazer aqui? Quando eu entro no case 1, eu tenho que verificar, olha, se o valor da minha quantidade for menor do que o max, beleza, posso fazer isso daqui. Então, tudo isso aqui vai para dentro do meu if. Caso contrário, vou até colocar um printf aqui, olha, lista cheia. Se eu deixar só assim, ainda não resolve por completo. Por quê? Porque aqui a gente não está cadastrando um só. Vamos supor que eu tenho 99 alunos. Aí eu cadastro um. Quando chega aqui nessa pergunta, o usuário vai falar, eu quero cadastrar outro. Vocês percebem que ele volta aqui nesse do e não volta a fazer essa verificação? Então, o meu while precisa de, antes de verificar esse conjunto de respostas, ele precisa verificar o quê? Olha, enquanto a minha quantidade for menor do que o max e a resposta for sim. Tudo bem? Deixa eu ver se tá tudo bem. Maravilha, pessoal. Até aqui, alguma dúvida? Por enquanto, a gente está vendo o
que a gente é uma estruturação lógica, né? Um pouquinho diferente do que a gente estava vendo até agora. Acredito que muita gente vai utilizar isso no projeto, que vai mexer com vetor, vai mexer com estrutura, armazenamento, que pode não ser tudo de uma vez. Dá para fazer também. Daí, quando a gente vê as estruturas, dá para a gente fazer uma mescla de um monte. Aí vai depender da criatividade. Tudo bem? Vamos lá, então. Aí a gente resolveu o problema, então, do cadastro. Eu garanto que eu posso cadastrar um só, ou eu posso cadastrar vários, se eu quiser, né? Se o usuário escolheu sim. Garanto também que não vai estourar o meu vetor. Aí a gente vai para a segunda opção. E a segunda opção é para eu listar os meus alunos cadastrados. Listar a gente já sabe fazer, né? Vou colocar aqui no printf firula, isso o nome disso é firula. Eu vou colocar aqui lista dos alunos, /n para não ficar tudo grudado. E eu vou fazer um for de alguma coisa, né? For, e para cada um dos alunos que eu tenho cadastrado, eu vou colocar printf, %s, %d, que vai ser o meu lista em alguma posição, nome, e o meu lista nessa mesma posição, idade. Deixa eu dar um /n para não esquecer aqui. A questão é, quem é... Enquanto começa esse meu i? O que vocês acham? Qual é a primeira posição do vetor mesmo? Qual é o índice da primeira posição? 0. E o meu i vai até quanto? Eu sei que vai de 1 em 1, né? Mas mais... Agora, a questão é até quanto? Nesse caso, Misa, se eu colocar aqui max, o que vocês acham? Vamos analisar. Eu tenho um vetor com no máximo 100 posições. Se eu for de 0 até menor do que max, né, que seria até 99, o que vai acontecer? Vamos ver? Ai, tá reclamando do índice de novo aqui. A Vilma tinha até perguntado, né, de escopo de variável. O switch que é meio chatinho, às vezes ele não deixa fazer a criação dentro do escopo de cada case. Então, eu vou colocar tudo aqui em cima. E vamos lá. Ai, tá faltando, né? E faltou a posição. Opa. Vamos rodar. Então, vamos lá. Vou cadastrar um aluno. Vai ser de novo a Ana. Depois eu vou cadastrar o outro e vai ser o João. Ai, não resolveu o problema ainda. Acho que... Deixa eu sair. Esse é o problema do espaço. Tinha dado aqui, eu acho. Eu acabei esquecendo de procurar isso. Para mim não está fazendo sentido. Então, vamos lá. Cadastrar aluno. Vai ser a Ana 21. Depois vai ser... Sim. Vai ser o João. Vai ser o João, né? Agora foi. Deseja? Não. Mudei de ideia. Quero ser. O nome vai ser a Marta. 43. Vou cadastrar o Jonas aqui também, né? Para instigar vocês a assistir Dark. O Jonas, sei lá, né? Ele tem 1 milhão de anos. 31. E não. Beleza, eu tenho 4 alunos cadastrados, certo? 2. Olha o que aconteceu. Deixa eu ver se ele vai mostrar lá em cima. Eu acho que ele acabou comendo. Deixa eu fazer o seguinte. Depois ele apresentar cada aluno, eu vou colocar um system pause aqui, só para vocês verem o que vai acontecer. Ele apresentou os iniciais, vamos lá. É a Ana. Depois sim vai ser o João. Depois sim também vai ser o Jonas. Depois sim também vai ser a Marta. E depois não. Eu tenho 4. Vou listar.
Por que não está reconhecendo o meu comando? System pause? Acho que é a biblioteca, pessoal, perdão. Eu vou fazer o seguinte, para até facilitar. Eu vou, ao invés de um max com 100 para 10, que daí vai dar para vocês verem o que vai acontecer. Vocês viram que ele está apresentando um monte de zero, né? Ai, vamos lá de novo. Esse é A1, depois vai ser o B2. Agora a gente mudou para o contexto das bananas de pijama, pode ser? Só para vocês não dormirem aí. E não, pronto, tem os 4. E vou listar. Olha o que aconteceu. A listagem, a lista dos alunos, eu tenho A1, ele deu pau no meu comando, né? B2, C3, D4. Olha o restante, 0, 0, 0, 0, 0, 0, os 6 últimos. O que está acontecendo? Pode acontecer de eu não ter preenchido toda a minha lista. Só que quando eu vou na minha listagem e tento apresentar até o máximo, eu estou falando para ele andar em todo mundo, mesmo que não tenha dado. Tudo bem? O que eu posso fazer para modificar isso? Isso aí, Giovanni, não tinha visto, perdão. É ir até a quantidade. Então, é menor do que... Olha quantas informações, quantos dados, né, a gente consegue obter através da quantidade. Então, ele indica para mim próxima posição de preenchimento e ele indica para mim também até onde eu ando no meu vetor. Por quê? Porque ele me indica a quantidade de pessoas que eu tenho cadastradas. Tudo bem? Então, com isso, a gente já conseguiu fazer o cadastro e a listagem. O que está faltando? Justamente o que a gente está vendo hoje, né? Se for na opção 0, eu quero que todos os dados sejam salvos. Então, para não ficar feio, para a gente usar também funções, eu vou criar aqui no 0, no case 0, eu vou chamar minha função salvar dados. Tudo bem? Eu não preciso passar nada de informação, porque os dados que a gente vai utilizar já foram definidos como variáveis globais. E eu não preciso retornar nada. Tudo bem? Caso dê algum problema, a gente pode apresentar a mensagem dentro da própria função. Então, bora lá, né? Salvar dados. Vou definir aqui, depois a definição da minha estrutura e depois a definição das minhas variáveis globais. Então, a minha função, ela não precisa retornar nada, e o nome é salvar dados. E ela não precisa receber parâmetro. Então, eu não defino nada ali. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Aí vem toda a estruturação lógica de pegar os dados de dentro do nosso programa e colocar no arquivo. Antes de mais nada, file. Preciso criar um ponteiro, que eu vou chamar de arc aqui. Vai ser do tipo arquivo. Beleza. Poderia fazer até aqui direto, né? Igual f open de quem? Como vai salvar, então eu vou decidir aqui, né, os dados. Vou colocar lista alunos.txt. E eu vou abrir como A, porque toda vez... Não vou abrir como W. Já mostro para vocês o porquê. Tudo bem? Então, estou abrindo a minha lista para escrita no formato de sempre apagar tudo e começar a escrever de novo. Tá. Preciso, então, agora fazer uma verificação. Se esse meu arquivo tiver o conteúdo nulo, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um printf, nesse caso, printf na tela mesmo, e erro ao salvar dados. Aí. Eu poderia até já colocar um return aqui direto, né? Daí já sai da função. Return. Caso... Não preciso do else. Como eu tenho esse return aqui, se ele entrar nesse if, ele já sai da função. Aqui, se eu não quiser colocar o else, eu posso, né? Mas é meio que ambíguo aqui. Nem preciso, então eu vou deixar sem. Tudo bem? Tá, vocês estão quietinhos? Eu estou continuando, tá bem, pessoal? Qualquer coisa, eu já vou olhando o chat. Beleza, agora, então, eu preciso de fato salvar todos os dados de todos os meus alunos. O que eu vou fazer, então?
Se eu tenho que salvar todos os dados, eu vou ter que criar uma estrutura de repetição. Eu vou utilizar o for, mesmo que nesse caso a gente já sabe a quantidade, é mais fácil. O int aqui, olha o i de novo, né? Tá em contexto diferente. Vou criar um for que começa de novo em 0, que é a primeira posição, vai até novamente o QTD, que são os dados que foram armazenados, com i++. Belezinha. E agora eu vou salvar. printf que o inteiro ou porcento S, só que eu vou fazer o seguinte, eu já mostro para vocês também que quando a gente está mexendo com string no arquivo, é interessante que a gente deixe ela tudo separadinha por linha. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, ó, barra S, barra N, perdão, porcento S, né, que é indicativo de uma string, barra N, porcento D para indicar o inteiro, barra N. E aí eu vou passar aqui o meu lista na posição I, ponto, nome, e lista na mesma posição, ponto, idade. Beleza. Fiz DDD e F close para fechar o meu arquivo. Pronto. Bonitinho. Abri, verifiquei, se foi aberto com sucesso, eu estou salvando cada um dos dados, né, andando em cada um, separando todos esses meus dados em linhas diferentes e fecho meu arquivo. Belezura. Vamos salvar e vamos rodar. Vou cadastrar aluno, que vai ser o João agora, e vai ter 21, sim, vai ser a Ana, vai ter 10 e não. Tem 2 alunos. Tudo bem? E vou colocar para sair. Sair e salvar dados. Fechou? Vamos lá onde está salvo, então. Tenho dados e eu tenho lista alunos. Aí. Coloquei o fprintf. Ai, faltou um detalhe. Preciso falar. Faltou o arquivo. Obrigado, Lucas. Isso mesmo. Tá faltando um arquivo aqui. Engraçado que ele nem reclamou, né? Era para ter reclamado. Faltou. Não sabia onde vai escrever, ele não vai escrever nada. Então vamos de novo. Ana, João, aí, sim. João, 2 e não. E vou listar antes, né? A gente não fez o teste. Eu preciso tirar o System Pause de lá. Ana 1, João 2. E vou sair. Belezinha. Volto e lista de alunos. Agora eu tenho a Ana 1, João 2. Tudo bem? Vou fechar e vou colocar para rodar de novo para vocês verem o porquê de eu ter escolhido W ao invés de A. Na verdade, eu vou fazer o teste com A, só para vocês verem o que vai acontecer. Né? Vou salvar de novo. A Ana, 2, sim, João, 3. E não. E salvar. Tá? Tem a Ana e o João e vou sair. Como eu escolhi o A agora, ele foi até o final e gravou tudo de novo, certo? Nesse problema ainda nem tá dando pepino porque a gente não fez a lógica inversa, né? Mas percebam que como a gente utiliza, quando a gente utiliza o A, ele vai até o final do arquivo e depois ele começa a salvar tudo. Então pode ter um problema de sobrescrita aqui. Então é necessário analisar se eu utilizo o A ou se eu utilizo o W. Tudo bem? Mas e aí? O que vocês acham que a gente precisa fazer agora? O que está faltando? Ler o arquivo? Que, Lucas, até sem sentido, né? A gente vai e salva os dados, mas aí quando a gente abre o arquivo, o programa de novo, tem que digitar tudo. Aí a gente está utilizando, então, o arquivo só para colar, né? Para ver o que foi cadastrado. Não. Agora a gente faz a operação inversa. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu fechar ele. O que nós vamos fazer em conjunto aqui, né? Eu vou criar uma outra função
que agora eu vou chamar ele de recarregar, carregar do arquivo. Então, eu vou deixar void, carregar dados, só para ficar num certo padrãozinho aqui. Tudo bem? Então, enquanto que no salvar dados a gente está pegando o fluxo do programa para o arquivo, agora no carregar dados a gente vai fazer o fluxo inverso. Tudo bem? Então eu vou chamar de arc mesmo, eu poderia chamar de qualquer outra coisa. Perdão, gente. Open de. Se a gente vai trabalhar com o mesmo arquivo, eu preciso dar o mesmo nome, certo? Vai ser dados, né? Lista alunos. Lista alunos.txt. Só que agora o modo de abertura vai ser para ler. Vai ser um R de read. Tudo bem? E eu preciso verificar novamente. Se for nulo, printf, erro ao ler dados ou ao carregar dados. E vou dar um return aqui já. Caso contrário, ou seja, se ele chegar nessa linha, quer dizer que ele pulou o if. E se ele pulou o if, significa que eu tenho dados para ler do arquivo. Lembrando que na função que nós estamos salvando, a gente está fazendo sempre a operação de armazenar um nome e depois, na outra linha, a idade. O que eu faço na sequência? O que vocês acham? Eu preciso ler o arquivo, mas se eu fizer só isso daqui, olha. scanf do arquivo, aí eu vou ler primeiro uma string, nem vou colocar isso, vou colocar no mesmo formato, pois 29, entre colchetes, enquanto for um barra n, né, porque a gente definiu sempre string barra n, então eu vou deixar o barra n mesmo, vírgula, lista, não sei onde, ponto, nome, e a mesma coisa, só que agora com o inteiro para colocar na idade. Aí vem duas questões, né? Eu posso só colocar, então, aqui um PTD? PTD? O que vocês acham? O que vocês acham? Vou precisar de um for. Aí, Ronald, de quanto a quanto vai o meu for? Lembrando que a gente vai chamar essa função de recarregar quando o programa acabou de abrir, né? Então, ele abriu e ele vai recarregar os dados. Aí eu preciso de um for. Eu concordo com você que a gente precisa de um ciclo porque eu posso ter um ou vários dados. Precisa descobrir a quantidade dentro do arquivo. Eu preciso, é isso mesmo. Que daí é até quanto, né? Qual? Até quantidade, mas a quantidade, Ronald, se a gente colocar, ele está em zero. Porque, deixa eu voltar para mostrar para vocês. Quando a gente abre o arquivo, ele vai executar essa linha, certo? Ele cria e a quantidade está em zero. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Se eu colocar um for aqui, deixa eu criar um int, i igual a zero, i menor que dpd, com i mais mais. Faço a leitura e fecho. E depois, né, só um F-close aqui pra eu não esquecer depois, senão eu esqueço. E vou colocar para rodar. Vou colocar, olha, eu não cadastrei ninguém, eu vou colocar para listar. Não tem nenhum aluno listado. Por que ele está dando isso? Porque o valor do QQD está em zero. Tudo bem? Aí vem a sugestão do Lucas de a gente precisa descobrir a quantidade de dentro do arquivo. É justamente isso que a gente precisa fazer. Existem duas formas para eu fazer isso. O que eu poderia fazer? Eu poderia modificar o meu salvar dados para que antes dele começar a fazer esse processo de salvar os dados mesmo, eu poderia colocar um fprintf
um fprintf de 1%d no começo do arquivo e colocar o QTD. Tudo bem? Então, qual que seria a estrutura do meu arquivo? Primeiro, um número inteiro que representa a quantidade e, na sequência, o parzinho de nome, idade do primeiro, nome, idade do segundo, nome, idade do terceiro, até o QTDésimo, né, elemento. Essa é uma forma. Mas eu vou mostrar outra forma para vocês. Eu não vou utilizar esse artifício, mas pode, sem problema nenhum. Vou fazer o seguinte: existe uma função para manipulação de arquivo que ele retorna para mim se eu estou no final do arquivo ou não. E é justamente ele que eu vou utilizar. Vou tirar esse meu i e eu vou fazer um enquanto. Enquanto o quê? Vocês concordam comigo que se eu estou no começo do arquivo e ainda tem linha para eu ler, quer dizer que tem mais um parzinho de nome e idade. E é justamente isso que a gente vai fazer. Enquanto não estiver no final do arquivo, enquanto eu não cheguei na finalização, eu continuo lendo. E aí, como que eu escrevo isso? Primeiro que é uma função de arquivo. Começo com F. E essa minha função, ela retorna se é o final do arquivo, que é end of file. Já apareceu aqui para mim. Mas daí eu preciso fazer uma negação aqui, por quê? Enquanto for o final, não. Enquanto não for o final do arquivo, eu tenho mais dados para ler. E se eu tenho mais dados para ler, eu continuo essa operação. Aí eu leio o nome, eu leio a idade, só que eu preciso incrementar o QTD++. Por quê? Ele vai ser incrementado tanto se eu adicionar, eu fizer o cadastro pelo sistema, quanto se ele tiver no início do programa e estiver carregando dados do arquivo. Tudo bem? Vamos ver se vai? Enquanto deu problema, né? Deixa eu ver aqui. Ai, desculpa. De novo, eu tô esquecendo do arquivo toda hora. Enquanto não for o final do arquivo, de qual arquivo? Faltou o arc aqui, perdão, pessoal. Eu esqueci no fprintf, esqueci aqui também. Então, novamente, como nós podemos ter dentro de um mesmo programa vários arquivos funcionando em conjunto e abertos no mesmo momento, quando eu vou fazer essa verificação de se é o final do arquivo, eu preciso indicar de qual arquivo. Então, como argumento dessa minha função, eu preciso passar o ponteiro. Tudo bem? Que nesse caso, olha, eu criei como arc mesmo. Agora vamos lá. Então, olha só, acabei de abrir o programa. Eu não cadastrei ninguém ainda. Vou colocar a opção 2 só pra gente ver. E deu problema, né? Não sei porquê. Deixa eu ver se o meu arquivo tá certo. Lista de alunos do TXT. Não sei, deixa eu ver. Nome. Ai, ó o erro comercial. Perdão, gente, é sexta-feira, né? Sexta-feira, final de semestre. Vamos lá, ver se vai agora. Ele deve ter dado problema porque eu preciso do e-comercial, porque nós estamos colocando numa posição específica, certo? Que é para o inteiro. Vamos de novo. Não cadastrei ninguém e vou listar. Ih, deu problema ainda, vai. Deixa eu ver se ele está entrando na função. Enquanto não for o final do arquivo. Deixa eu ver o seguinte. Vou colocar um print aqui só para eu testar. E não tá entrando no tamanho do arquivo. Ué. Deixa eu pensar. Enquanto não. E tá certo, enquanto end of file. Deixa eu colocar um printf aqui. Pois.
saindo. Professora, Ai, eu não... Pode falar. O Lucas aqui no chat, ele deu uma ideia. Talvez seja isso. No microfone. Inverte quantidade do arquivo. Tá invertido. Lucas, sabe o que é? Agora que eu percebi que a gente criou a função, né? E a gente não tá chamando a função. Eu não tô chamando a função em lugar nenhum. Daí não vai funcionar, né? Mas deixa eu ver se o FSCANF tá invertido. Primeiro a idade, depois o nome. Vamos verificar isso também. No salvar dados, nós estamos lendo, ó, %S, nome, depois %T. Então tá certo, Lucas. Primeiro o nome e depois a idade. O que não está funcionando, né? A gente criou a função. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso chamar dentro da main para que essa função seja de fato executada. Então, carregar dados. Agora vai. Deixa eu tirar os printfs horrorosos de lá, né? Que cheio de coisa feia. Não vale. Agora tem que ir. Tchan, tchan. Não fiz nenhum cadastro. Agora foi. Lista dos alunos. Como a gente tinha feito essa repetição, né? Ana 1, João 2, Ana 2 e João 3. Agora a gente tem. Se eu colocar agora para cadastrar, dou 1. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. O System Pause está dando pepino também para salvar. Provavelmente ele está gerando algum dado. Vamos lá. Esse agora vai, bonitinho. 2. Agora sim, ó. Mas tem um 0. Não, tem erro ainda, né? E agora eu acredito que seja quando a gente... Aí tem um probleminha aí, né? Olha só, pessoal. Olha o problema do buffer. A gente tá pegando uma string, salvando uma string, depois salvando uma quebra de linha, depois a gente está salvando mais um inteiro e uma quebra de linha. Quando a gente vai fazer a leitura, na leitura do nome, que é uma string, ele pega ainda o /n, só desconsidera, né, no armazenamento. Quando é para a leitura de um inteiro, ele não pega. Então, na escrita na leitura, do arquivo, está acontecendo a mesma coisa. Então, olha só, eu dei a gambiarra aqui, viu? Vou fazer um FSCANF, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, como se fosse um setbuf agora aqui. Nem vou especificar nada. E vou criar uma variável char aqui, para ter onde colocar, senão ele vai reclamar. Um char C. Não vai colocar nada e a gente nem vai utilizar. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Que é justamente o problema do buffer. Fica o /n lá, só que agora a gente está no arquivo. A gente precisa fazer o ponteiro que está indo para frente, né? Ele está procedendo dentro do arquivo, ele andar para frente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se fosse uma leitura desse /n, só para ele ser desconsiderado. Tudo bem? E vamos lá. Agora vamos ver se vai bonitinho, né? Senão vai ficar tudo bagunçado em relação a numeral. Mas agora ele está dando problema de leitura. FSCANF do arquivo. Deixa eu pensar aqui. Vou colocar 1% aqui. É claro que não vai dar certo, né? Desculpa, gente. Hoje a cabeça tá difícil, perdão.
Eu estava tentando, por que está dando erro, né? Eu estava tentando fazer a leitura no formato de uma string, só que tentando colocar em um caractere. Tudo bem? Então, vou fazer de novo aqui 1%C no C. Agora tem que ir. É a leitura de um caractere sendo colocado dentro de um caractere. Desculpa, erro meu de novo. Agora, vamos ver se está certa a lista, né? Ana, João, Ana. Gente, salvou. Deixa eu ver só o arquivo para ver se está certo. Se o arquivo que tem mais dados. O arquivo está cheio de dados mesmo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar, sem salvar mesmo. Vou apagar os dados aqui. Então, eu tenho 3, né? A Ana, o João, a Ana e o João. Salvei. Agora sim. Agora vai. Então, sem cadastro. Agora tá bonitinho. Tudo bem? Ana, João, Ana e o João. Tudo bem? Se a gente colocar para salvar, tem um zerinho intrometido ali que é por conta de barra N que eu coloquei, eu já vou arrumar. Só que tem um detalhe. Olha só. Se eu cadastrar um aluno aqui, vai ser a Maria. Não vou. Se eu colocar agora para sair e salvar de novo, olha o que vai acontecer quando a gente colocar para rodar novamente. Vou colocar ele de novo. Ele vai começar a replicar dados. Então, o que eu preciso fazer? Nem vou colocar o 0 para não salvar. Vou fazer o seguinte: toda vez que a gente for utilizar a função de salvar dados, eu não vou colocar para ele colocar como apêndice. Por que não? Porque toda vez que eu abro o programa, eu recarrego tudo. Então, os dados que estavam no arquivo estão de novo carregados no programa. Eu vou colocar como dado. Tudo bem? Para salvar. E aqui eu vou fazer o seguinte. Não pode ter esse barra N no final, né? Pessoal, uma forma muito fácil da gente resolver o problema que estava dando de 000, eu poderia fazer o seguinte. Ao invés de salvar primeiro a string, mas foi legal até mostrar isso para vocês, porque vocês vão encontrar esses problemas. Para facilitar, o que eu poderia fazer? Eu poderia salvar primeiro o dado numérico, eu coloco uma lista de todos os dados numéricos. Depois que eu coloquei todos os numéricos, aí sim eu começo a colocar as strings, que daí no final eu coloco barra N. Por que é mais interessante a gente colocar nesse formato? Deixa eu só mudar aqui, porque senão vai dar problema. A string, ela é meio não é que ela é problemática, né? Mas ela já consegue pegar o barra N, que está gravado no arquivo, né? Que representa um caractere, e depois simplesmente descartar ele na hora do armazenamento. Com valores numéricos, isso não acontece. Tudo bem? Então, uma possibilidade para a gente salvar sem problema, vamos supor que eu tivesse vários dados numéricos. Eu poderia fazer isso aqui, %D, %D, %F, e vou listando todos os valores numéricos, todos os que não são string. Pode ter um %C. A primeira string eu coloco na mesma linha, aí depois eu começo na barra N, se eu tivesse mais strings, né? Barra N, %S, barra N, e assim por diante. Aí não daria problema. Deixa eu mostrar até para vocês, ó, que daí ele fica bonitinho. Deixo só um espaço que ele vai reconhecer mesmo, deixo a idade e o nome. Na hora de ler, posso dar tchau para as gambiarras e pronto, leio a idade, leio o nome. Agora tem que ficar bonitinho. Aí vamos criar outro arquivo, né? Tá feio pra chuchu esse. Vou apagar e vou rodar de novo. Então vamos lá, olha só, vou colocar para. Ele deu erro ao carregar dados, por quê? Porque não tinha um arquivo e ele tentou fazer a leitura. Então ele vai dar problema. Se eu tentar listar os alunos, ele vai dar, poderia até modificar, né, para dar uma mensagem, que se a quantidade for 0, a lista está vazia. Mas já estou vendo que ele está bonitinho, ele não pegou nenhum dado. Vou cadastrar agora. Então vai ser o João. Depois eu vou cadastrar a Ana, para ela não ficar triste.
Sim, de novo vai ser o Jonas. Sim, de novo vai ser a Marta. Depois vai ser sim, de novo vai ser a Júlia. A Júlia tem 10. E vai ser não. Tudo bem? Então eu tenho 5, né? Vou listar. Aí tem bonitinho. O João, a Ana, o Jonas, a Marta e a Júlia. E vou sair. Vamos lá ver se salvou bonitinho. Lista de alunos foi criado. Agora eu tenho, né? O arquivo ficou um pouquinho diferente, porque a gente formatou diferente. Vou fechar e vou abrir de novo pelo programa. Olha, agora não deu mais erro de carregar. Não salvei nada e vamos colocar. Agora tá bonitinho. Tudo bem? Daria para fazer um pouco diferente. Eu poderia fazer o seguinte: toda vez que eu fizesse essa função aqui de cadastrar uma nova pessoa, além de fazer uma quantidade mais, eu podia já ir salvando. Nesse caso, eu teria que mudar aqui para não ter um for, para só colocar a última pessoa que foi adicionada na lista, e eu teria que colocar como A. Então, toda vez, durante eu estar executando o programa, cadastrei uma nova pessoa, eu já coloco no arquivo. Daí isso é questão de vocês verem a viabilidade do que é mais interessante no programa de vocês. Quais são os riscos que eu corro? Se eu coloco no formato que está e o usuário não digita zero, ou seja, ele fecha o programa pelo xizinho lá da janela, os dados não vão ser salvos. Além disso, se acontecer algum problema durante a execução, ele não vai salvar também. Por quê? Porque ele, na sequenciação, né, de execução das linhas de código, ele encontra um pepino, trava e não chega a executar as linhas para salvar. Tudo bem? Essas são as desvantagens. A vantagem é que, assim, a gente não vê que tem o processamento, que pode, né, vai tomar o processador, pode tornar um pouco mais lento, porque os nossos programas estão bem simplificados. Mas essas operações a gente já, ainda mais quando é programação procedural, ele é tudo sequencial, né? Então, ele vai salvar o dado, então ele vai ter que abrir o arquivo, acessar o arquivo, e lembrando que a gente está mexendo com dados agora na memória não volátil, né? A gente está colocando no HD. Tudo bem? Dúvidas? Falei desesperadamente agora, hein? Pessoal, tudo bem? Vocês estão aí ainda? Esse ave, tá tudo certo mesmo? Compartilho mesmo. Não entendi agora eu fiquei perdida de verdade. Lucas, a gente não vê alocação dinâmica ainda em LP1 porque não dá tempo. Vocês vão ver alocação dinâmica em estrutura de dados Zoom, que é no terceiro semestre. Lágrimas, gente, não, lágrimas não. Sugestão para vocês. Se vocês for, daí utilizando arquivos, utilizem, é interessante, né? Para não ficar digitando toda hora a mesma coisa. Mas tentem colocar sempre no início os valores numéricos, vai ficando mais fácil. Os valores numéricos tudo separadinho por espaço. Deixa as strings tudo para o final, porque vai ficando mais tranquilo depois para vocês fazerem a recuperação. Os três, Vilma, daí realmente, porque daí quando a gente pega o projeto inteiro para fazer, não se esqueçam de fazer por partes mesmo. Vamos fazendo sempre por partes, igual a gente foi fazendo aqui. Eu sei que, né, não reflete tanto o que vocês estão fazendo do projeto. É mais trabalhoso, né, tem mais dados, tem mais considerações no código todo. Mas sempre façam por partes. Então, se vocês vão trabalhar, independente do contexto de vocês, do que vocês vão trabalhar, vou ter que fazer cadastro? Faz o cadastro.
testa o cadastro, vê se está bonitinho. Tudo bem? Depois disso, eu tenho que listar? Tá, beleza. O listar vai ser dependente do cadastrar, então faz cadastrar primeiro. E a listagem? A listagem, vamos ver se está funcionando. Está funcionando, belezinha. E versões, pessoal, criem versões, porque às vezes a gente está de cabeça quente, a gente fica viciado no código, às vezes é difícil de encontrar o erro porque a gente está cansado, a gente viu aquele código mais de 1000 vezes, acha que, sabe, às vezes é uma bendita de um ponto e vírgula que a gente não enxerga. Acontece com todo mundo, isso é normal, a programação é isso. Dá uma descansada, vai beber uma água, dá uma dormida, provavelmente vocês vão sonhar com programação, mas vão dar uma descansada. Depois volta. Tudo bem? Marcos, eu sei que dormir é tenso mesmo. Já passei por isso também, gente. Mas às vezes você precisa, pelo menos, nem que seja precisar dar uma deitada para descansar os olhos. Dá uma descansada, porque, sabe, dá uma revigorada, uma oxigenada na cabeça, porque você ficar olhando toda hora para a mesma coisa, isso não é só em programação, em qualquer coisa. A gente está cansado, a gente não enxerga o problema. E foram vocês que fizeram o código, daí a gente não associa, não consegue encontrar o erro. Então, parem um pouquinho. É claro que eu vou colocar o código lá, eu coloco os dois, pessoal. Eu coloquei da aula passada para vocês também, não? Eu coloco, sem problema nenhum. E se tiverem dúvidas, se tiverem problemas, pessoal, pode aparecer no horário de atendimento. Essa quinta-feira, ontem, eu tive problema porque minha internet não quis me ajudar. Mas aí a gente passou para hoje. Podem mandar dúvida por e-mail, a gente marca qualquer outro horário. Se não der para vocês, a gente resolve. Tudo bem? Né? A intenção nossa aqui não é ferrar com ninguém, não é fazer vocês passarem raiva, apesar de vocês estarem, né? Já vou modificar lá a lista para depois, porque eu sei que vocês acham que estão meio desesperados com o projeto. Não tem problema, mas não desesperem, gente. Está todo mundo no mesmo barco. A gente está todo mundo tentando e fingindo que está normal, mas está tudo doido. A gente também está. Mas a gente vai se ajudando. Que nada, Luca. Eu tô vendo que vocês estão tentando fazer isso, ó, nos deixa feliz, né? Tem que tentar mesmo. Às vezes, né, a gente demora um pouco porque acho que eu nunca respondi tanto e-mail na vida. E a gente vai ficando doido também porque fala com o outro e às vezes eu não sabe nem mais o que tá falando, mas a gente vai junto, né? De um jeito ou de outro a gente vai caminhando junto. Tudo bem? Vou colocar para vocês o código no Moodle, já vou colocar agora. A aula está gravada, mas vou até finalizar aqui. Eu não vou colocar agora porque ele demora um pouquinho, mas hoje ainda está lá para vocês. Tá bem? Tendo dúvidas, procurem a gente.